Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje falaremos sobre história, falaremos sobre Espartaco e a Terceira Revolta Servil, que aconteceu em Roma no século I a.C. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir a você que, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva nesse canal, que curta nossos vídeos, que acione as notificações e que nos acompanhe aqui no YouTube. Terceira Revolta Servil, Terceira Revolta dos Escravos, ou Terceira Guerra dos Gladiadores foram nomes dados a esse evento, a esse levante de escravos liderados por Espartaco. E certamente você já ouviu falar desse evento porque ele foi amplamente adaptado para a literatura, para o cinema, para o teatro, mas é importante nós fazermos uma contextualização para que essa história faça mais sentido, trazendo à luz alguns fatos. O primeiro é que as fontes sobre esse evento foram dadas pelos historiadores Apiano, Floro e Plutarco, e elas nem sempre são convergentes, pelo contrário, em relação a questões de locais de batalhas, sobre questão de efetivos, de estratégias, há uma divergência muito grande, mas de maneira que nós vamos falar aqui apenas dos pontos convergentes. O segundo ponto é que não apenas a terceira revolta servil, mas as duas primeiras, todas ocorreram no período republicano de Roma, que vai do ano de 509 ao ano de 27 a.C. No seu período inicial marcado por uma grande expansão do território, que forneceu bastante escravos para Roma, e já na fase final, ao mesmo tempo em que ocorria a terceira revolta, ocorreu uma série de revoltas e levantes nas províncias, nos territórios dominados. O terceiro ponto é que em Roma a escravidão, majoritariamente, ela era decorrente de conquistas militares. Tinha alguns outros casos, como dívidas, por exemplo, e a escravidão não tinha nada a ver com cor de pele, com questões raciais. A escravidão nesses modelos ela é um fenômeno moderno. Espartaco nasceu na Trácia em 109 a.C. A Trácia que é uma região que hoje compreende, o oeste da Turquia, o sudeste da Europa Oriental, norte e nordeste da Grécia, aquela região, dá um mapa aí na lateral para vocês visualizarem, e ele fazia parte de uma força auxiliar do exército romano, e segundo as fontes que nós estudamos, ele havia desertado, mas acabou sendo capturado, e em razão da sua força física, da sua robustez, ele foi vendido para um proprietário de uma escola de gladiadores chamado Lentulus Batiato, cuja escola ficava em Capua, uma cidade ao sul de Roma. É importante ressaltarmos que em Roma existiam vários níveis de escravidão, então você tinha aqueles em piores condições, que eram, por exemplo, os escravos que trabalhavam nas minas, que tinham uma expectativa de vida muito curta, o trabalho era excessivamente pesado, eles eram tratados com excessiva crueldade, ao passo que na outra ponta você tinha os escravos domésticos, por exemplo, que estavam bem mais próximos aos seus senhores, que recebiam um tratamento melhor e que em muitos casos viviam muitos e muitos anos. E nesse meio você tinha os gladiadores. A luta de gladiadores era uma atração bastante comum em Roma, né? E em todos os seus domínios naquele período. Falta que em 73 a.C., por volta de 200 desses escravos, nessa escola de gladiadores em Capua, eles se revoltaram, eles se armaram com facas de cozinha e ferramentas e eles conseguiram dominar os guardas dessa escola e conseguiram fugir. E logo em seguida eles conseguiram se armar com equipamentos de gladiadores que estavam sendo transportados, e com esses equipamentos eles conseguiram vencer o seu primeiro confronto real com a guarnição de Capua, que tentou debelar essa revolta. E em princípio três desses escravos, desses gladiadores, eles assumiram a liderança dos revoltosos, que foram Espartaco, Trácio e dois gauleses, Crísio e Enomal. Consolidada a fuga, Espartaco e os seus companheiros passaram a fazer incursões em vilas e fazendas na região, em busca de suprimentos, é claro, e acabavam também por libertar outros escravos, e esses, por sua vez, incorporavam as fileiras dos revoltosos,
E não apenas, é interessante dizer que não apenas escravos aderiram a esse movimento, mas também muitos aldeões, muitos artesãos, pastores, e ao ponto que no auge do seu efetivo, né, os escravos revoltosos conseguiram atingir o número de 120 mil pessoas, que era um número bastante expressivo para aquela época, né? Principalmente se tratando de uma revolta. Eles se retiram para as encostas do Monte Vesúvio, aquele vulcão famoso, né, que explodiu e destruiu Pompeia, cobriu ela de cinza. Mas Roma, em princípio, ele não ficou muito alarmada com a situação e tratou a situação como um problema local, como uma revolta local. Tanto é que, inicialmente, Roma vai tentar reprimir essa revolta com duas expedições, chamada de expedições pretorianas, né? Porque eram comandadas por dois pretores, e se tratava basicamente o efetivo dessas expedições, efetivos discretos, compostos por uma guarda pretoriana e por milícias, né? Milícias auxiliares. Então, a primeira expedição foi comandada por Cláudio Caio Glabro, com 3 mil soldados. Eles subiram para os pés do Monte Vesúvio e cercaram o único caminho que eles acreditavam que dava acesso às encostas. Mas os escravos, eles foram bastante inventivos. Na verdade, nesse período que eles estavam nas encostas, eles assentaram um acampamento, né? E iniciaram treinos militares, né? Espartaco e outros gladiadores, outros guerreiros profissionais, né? Também ex-militares iniciaram o treinamento desse efetivo. E eles foram muito engenhosos e, com ramas de videira, eles fizeram uma espécie de cordas e eles escalaram, né, uma encosta lateral do vulcão, do Monte Vesúvio, e surpreenderam essa expedição pretoriana por trás e acabaram por dizimando, basicamente, né, por destruindo essa força inicial. Nós temos agora uma segunda expedição comandada por Públio Varínio, também pretor. Nessa segunda expedição, as fontes não citam o número de soldados. O fato é que também Públio e suas forças elas foram derrotadas, né? As forças rebeldes elas se apoderam, né, dos espólios, das armas, dos equipamentos dessas guardas pretorianas, dessas milícias, e eles aumentam consideravelmente o seu poder de ataque, seu poder de combate. E agora sim Roma fica alarmada com a situação. Ela deixa de tratar o fato apenas como uma revolta pontual, local, e acredita que a situação caminha para uma guerra civil. E existem rumores também, né, de que Espartaco e os seus companheiros rebeldes, eles pretendem marchar sobre Roma e etc. De maneira que Roma envia agora forças militares profissionais, né? Eles vão mandar dois exércitos consulares, né, comandados por cônsules, com os efetivos bem significativos, né, em torno de 30 a 40 mil soldados. Essas forças, elas marcham sob o comando de Gélio e Lentulus, né, dois políticos, dois aristocratas romanos, e eles iniciam as suas manobras, as suas batalhas, e no primeiro combate as legiões elas atacam uma força rebelde comandada por Criso, que tinha em torno de 30 mil rebeldes, e Gélio ele consegue matar 2/3, né, em torno de 20 mil desses rebeldes, inclusive o próprio Criso, né? Os demais eles conseguem, alguns são presos e os demais conseguem fugir. Pouco depois, Gélio e Lentulus eles atacam as forças comandadas por Espartaco, só que eles têm uma sorte diferente, eles são derrotados, as legiões são desbaratadas, né? Alguns retornam para Roma bastante desnorteadas, boa parte é morta e muitos são executados, né, por Espartaco e pelos rebeldes a título de exemplo. Depois dessa vitória, Espartaco e suas forças rebeldes decidem marchar para o norte, porque as intenções de Espartaco nunca foram claras, né, segundo os historiadores, apesar da romantização, né, que ocorreu posteriormente. Mas a maioria indica que, na verdade, ele queria escapar, né, pelo norte para a região da Gália, né?
e a partir de então seria cada um por si. Mas a partir de então a sorte de Espartaco e dos rebeldes começa a mudar e para pior, né? Depois que Gélio e Lentulus chegam em Roma, né, com o rabo entre as pernas, com o que sobrou das suas legiões, Roma ela recruta, né, designa novas tropas melhores treinadas, né, 40 mil soldados profissionais e colocam sobre o comando de Crasso. Marco Licínio Crasso, ele era, na verdade, de uma família de políticos, ele nunca não tinha nenhuma experiência militar, mas mesmo assim ele viu nesse ponto uma oportunidade e tratou suas legiões com extremo rigor. De Crasso e suas legiões elas partem em direção às posições de Espartaco e seus companheiros rebeldes, e no caminho para o norte eles são interceptados e tem uma batalha bastante sangrenta, e os rebeldes eles sofrem uma derrota expressiva, né? Mais de 6 mil são mortos ali. Espartaco não é morto, ele sobrevive, e em razão disso eles recuam para o sul, em direção à ilha da Sicília. E assim que Espartaco recua para o sul, ele tenta negociar com piratas que operavam próximo à ilha da Sicília, né? Não apenas na próxima à ilha da Sicília, mas em toda a costa do Mediterrâneo, para que os transportasse, né, ele e seus companheiros rebeldes para a ilha da Sicília. E de lá eles tentariam se organizar para de barco eles partirem para a região norte, né, para a região da Gália. Mas, em princípio, né, esses piratas eles concordam, eles recebem um pagamento, mas eles traem Espartaco, né, e eles não executam, não cumprem sua parte, não executam o transporte dos rebeldes. Nós temos um segundo ponto decisivo, né, em desfavor de Espartaco e seus escravos, que é a chegada em Roma de Pompeu e suas legiões que estavam sob seu comando, né, que na verdade estavam sufocando uma rebelião na região da Hispânia, né, que hoje seria a região correspondente a toda a Península Ibérica. E Pompeu ele marcha para o sul em apoio a Crasso. Espartaco fica sabendo, né, dessa aproximação de Pompeu, desse reforço, então ele tenta negociar com Crasso uma espécie de rendição, um acordo que nega, né? Então, tem uma segunda tentativa desesperada, que é os próprios escravos construírem barcos e balsas para tentarem, né, fazer a travessia para a Sicília, mas ela fracassa. Então, no desespero, parte dos escravos eles debandam em fuga para o norte, e as legiões de Pompeu não têm um contato direto com esses escravos, em princípio eles apenas fazem uma espécie de cerco mais para o norte, e as legiões de Crasso vão ao encontro desses rebeldes e eles travam uma batalha feroz, e nessa batalha eles são derrotados, e Espartaco ele é morto, apesar do seu corpo não ter sido identificado, né? Ele permaneceu entre as pilhas e pilhas de cadáveres, né, que ficaram pelos campos, e parte desses escravos que conseguiram fugir para o norte foram interceptados por Pompeu e foram executados. Mas, como exemplo, Crasso, ele no seu retorno para Roma, né, ele crucificou 6 mil escravos na Via Ápia, no espaço entre Capua e Roma. Né? 6 mil crucificados é um número bastante expressivo, né? Imagino que também que não era uma vista muito bonita de se ver. Nesse ponto é encerrada a terceira revolta servil e também encerrada a vida e a história de Espartaco, né? E fazendo algumas considerações, primeiro sobre a romantização que criaram em torno desse personagem, né? Tem até um romance bastante famoso, que eu tenho até ele aqui, ó, que é do Howard Fast, com o nome de Espartaco, que vai tratar Espartaco como um herói antissistema, né? Que luta contra a opressão, em favor dos oprimidos e etc, etc. E recebeu uma abordagem parecida no cinema, em suas várias interpretações. É evidente que
os maus tratos, né, a condição terrível da escravidão foi responsável por essa revolta, mas é muito pouco provável, muito duvidoso que Espartaco quisesse, na verdade, mudar o sistema, salvar os fracos e os oprimidos. Na verdade, ele queria apenas fugir, sair da influência, né, das Gálias através do norte, né, através do território da Gália. O segundo ponto é que essa revolta, né, expressiva, que durou 3 anos, né, aproximadamente, ela causou sim uma comoção na população romana, de maneira geral, e há relatos de que as condições dos escravos tiveram uma discreta melhora, né? Eles eram menos maltratados, né? Eles eram menos agredidos. Então, pessoal, aqui nós encerramos nosso vídeo. Espero que tenham gostado de ouvir sobre a terceira revolta dos escravos e sobre Espartaco, né? Essa figura bastante curiosa e emblemática da história antiga. E pedimos novamente que, se tiverem gostado, curtam nosso vídeo, acionem as notificações e nos acompanhem aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima.